Gente, receita de hoje eu trouxe uma convidada que assim, é outro nível. Eu sempre elogio a Fer e a Fer fala assim, nossa, olha, essa pessoa ela é diferente. E o nome dela, você já vê que já é uma pessoa que cozinha bem. Carol Rocha. Olá. Eu tô tirando sarro porque a Carol, a minha Carol, ela é terrível. Ela é especialista em queimar as coisas. Ah, é? Mas aqui, gente, aqui é diferente. Se apresenta, cá. Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Rocha, sou chefe de cozinha, sou confeiteira e eu amo cozinhar. Mas mais do que isso, né? A gente aprende as técnicas para poder fazer qualquer tipo de receita. E essa é a minha função, ensinar vocês. Ela é especialista no assunto de cozinha. Então hoje eu tô trazendo, ó, pra vocês aqui a melhor. Bora lá, cá. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um panetone low carb. Então eu criei essa receita para quem não pode comer glúten também, né? E ele é um panetone até um pouco calórico, porque tem bastante farinha de amêndoas, mas ele é muito saboroso. Ele lembra bem o panetone, porque é importante a gente falar, sabe? Porque as pessoas querem algo mais saudável ou sem todos os ingredientes. Eu quero sem açúcar, sem lactose, sem glúten e quer que fique igual ao com glúten, que é sabor, sabe? Então não dá pra ter um produto exatamente igual porque a gente não tem os mesmos ingredientes. É a mesma coisa que você pegar uma semente de melancia, plantar e querer colher um abacaxi. Sim. Não vai ter. Então a gente consegue chegar num sabor muito gostoso, matar aquela vontade de comer um panetone, né? E você consegue customizar o seu panetone. Como assim? Com as frutas que você quer. Se quiser tirar essas frutas, colocar uma gotinha de chocolate diet, dá super legal. E é muito prática. Ela é toda feita na batedeira e ela é rápida, ao contrário de um panetone tradicional, que a gente teria que sovar muito tempo, deixar ele fermentar mais de 8 horas. Então eu uso 2 tipos de fermento nessa receita. Eu uso o fermento biológico, fresco, que é para ter aquele saborzinho da massa de pão, e o fermento químico em pó, que é o fermento de bolo, que é um fermento de rápida ação. Então ele é um fermento para agir no forno. Então nós vamos colocar na forminha, deixar crescer. Eu vou ensinar para vocês também um modo de montar uma estufa caseira para poder crescer mais rápido, porque na padaria a gente tem lá a nossa câmara de fermentação e em casa a gente não tem, mas dá para ficar melhor. Ô, Cá, uma pergunta já, Pode porque falar. eu não tenho. Quem não tem batedeira, dá certo fazer no liquidificador, alguma coisa assim? Dá certo fazer na mão, mas aí você vai demorar um pouquinho mais para bater os ovos. Sabe aqueles fouet? Deixa eu pegar um aqui para mostrar. Tem até uns que antigamente batia assim, sabe? Que teria um espiral. Assim, ó, você pode bater os ovos, aí você vai ter que criar uma espuma, igual a gente vai fazer aqui na batedeira. E depois misturar os ingredientes secos à mão, aí você vai conseguir fazer uma massinha. Ela é uma massinha mais pesada, tá? É bom que já treina, né? Se a pessoa quer bater na mão, já faz o exercício, já fica com muque bom, né, Rafa? E aí, Rafa, se não tiver essa batedeira, que é a planetária, que ela gira duas vezes, né? Ela gira em torno do eixo e ela gira em volta, né? Eu posso usar aquela batedeira de mão, um mixer, que fica mais fácil. O liquidificador, eu posso também bater o ovo com o açúcar, aí depois eu tenho que misturar a mão, porque a massa não vai dar pra bater, que ela fica pesada. Vamos começar? Bora. Pode ir lá? Então, ó, a gente vai começar com os ovos, tá? Então, são os ovos inteiros e eu utilizei aqui 70 gramas de eritritol. Aí pode ser um outro adoçante que você goste mais. Claro que vai ter que modificar a quantidade, né? Se for estévia, vai bem menos, porque ela é mais forte. Então eu vou ligar aqui a batedeira e deixar ele bater até criar um volume. Uma espuma, tá? A gente chama de base espumosa na confeitaria, na cozinha profissional. E essa base espumosa, ela vai me ajudar a deixar o nosso panetone mais fofinho. Olha só, olha como que cresce, né? Então essa é uma base também que vocês podem aplicar para os bolos. Quem gosta de fazer bolo, ó, ela é parece uma gemada, né? Antigamente tomava muito gemada. Então ele fica bem leve. E agora... Não tem um tempo certo aí, cara. É mais a consistência depende que você tem mesmo que chegar. da força, da potência da batedeira ou do seu braço, né? Se for bater ele à mão, vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas aqui vai ser... nessa batedeira aqui em torno de uns 4 minutos, tá?
Enquanto a gente vai misturar os secos, nós vamos deixar no suco da laranja o fermento biológico fresco para ele dar uma dissolvida. E os secos, que no caso é a goma xantana, que ela vai fazer meio que o papel do glúten para poder dar liga, tá? Na nossa massa. A farinha de coco, farinha de amêndoas. Na verdade, a mistura das farinhas amêndoas e o coco foi escolha minha, mas eu poderia colocar uma farinha de castanha do Pará. Sabe aquele resíduo da castanha do caju quando a gente faz o leite de castanha? Quando você bate o leite de castanha e aí você tira o leite e solta aquele pozinho. Você pode usar aquele pozinho que às vezes as pessoas jogam fora para fazer a massa. Olha que legal. E aí aproveita, mas pode ser farinha de... um pacotinho daqueles farinha sem glúten que tem mistura? Pode ser. Tudo que tiver ali a farinha de castanha e a farinha de coco, eu vou somar. A farinha na panificação, ela tem que ser sempre 100%, né? É a nossa atriz principal, tá? Então, 250 gramas de farinhas, porque eu tenho 200 de amêndoas e 50 de coco. Aí eu vou usar uma outra farinha sem glúten, eu vou usar 250 de farinha de arroz. Entendi. Entendeu? Entendi. Então eu vou usar a mesma quantidade, só que daí eu posso fazer misturas ou eu posso usar de uma só. Aqui a gente vai misturar nessas farinhas. Poderia também colocar tirar um pouco dessa farinha de amêndoas e colocar farinha de linhaça, né? Pra deixar também ela mais funcional. Aqui tem fermento em pó, o químico, que é aquele fermento de bolo, e o sal, tá? Então todos os secos eu coloquei aqui. Quantidade a gente vai deixar tudo na descrição, tá, gente? Não precisa ficar preocupado, não. Isso. Aqui eu tenho, ó, óleo de coco, mas poderia ser outra gordura. Se às vezes a pessoa queira usar um outro tipo de óleo, né? Outra fonte de gordura, mas tem que ter para manter a nossa massa macia. Dá para fazer sem? Dá, mas daí a gente vai ter uma outra estrutura de massa. Aqui eu tenho a essência do panetone. Pode ser essência de baunilha também. É fácil de achar? É fácil, qualquer lugar que vende produtos naturais, loja de produtos naturais, acha. Ela é um sabor imitando o panetone, mas eu gosto de colocar também a raspa do limão, tá? A raspa do limão, a raspa de laranja. Eu tenho esse ralador aqui, que é um zester que chama. Ele tira só a parte verdinha ou amarela da fruta, né? Não vai pegar a parte amarga, ó. Então você vai trazendo mais sabor para suas coisas, sabe? Às vezes a gente tem costume de achar que é frescura, mas não é. E isso daqui é o segredo de cozinhar bem, de cozinhar saudável, né? Porque você tá colocando sabor sem colocar calorias. Exatamente, né? Perfeito. Porque normalmente as pessoas pensam em comida gostosa, quer colocar bacon, quer colocar um monte de gordura, um monte de tempero industrializado. E a Cá tá fazendo aquilo ali, ó, só colocando raspa de limão. E é o cheiro que já tá, né? A gente já tá dando água na boca aqui, só falta o cafezinho pra comer com panetone. Então é isso, exatamente, Rafa. Abusem dos ingredientes naturais, sabe? Olha aqui o nosso suco de laranja com o fermento biológico. Já dissolveu aqui, já. Eu vou colocar aqui, ó. E vou ligar a nossa batedeira, vou colocando essa mistura de ingredientes secos aos poucos, tá? Eu troquei esse batedor porque ele é mais para massa mais pesada, tá? Então ele é mais resistente. Mas se eu não tiver, eu posso misturar com uma espátula e ir mexendo a mão, tá? Vou fazer devagarzinho. É outro padrão de receita, né, do que vocês estão acostumados, né? Normalmente as minhas receitas, cara, tem 4 ingredientes, você joga tudo, mistura e tá pronto. É mais prático, né, Rafa? Vou deixar a cabeça do povo doida. Na verdade, o meu só fica comestível só. O cheiro do seu fazer já tá melhor do que o do meu pronto. Olha só como fica legal. Já deu a textura de massa de pão, né? Já ele fica... Até se não quiser fazer com frutas ou a essência panetone, ele serve como um pãozinho low carb, tá? Quer ver, ó? Vou desligar aqui. Opa. Eu vou colocar as frutas, tá? Tá. Vou cortar aqui.
grosseiramente as nozes. Tá, mas se você não colocar, por exemplo, as nozes ali, tipo, Não colocar tem- tudo e não colocar as nozes, essa gordura das nozes não faz falta pra receita, pra dar liga, pra dar ponto, alguma coisa assim? Não vai, porque aqui eu já tenho uma quantidade já calculada, tá? Aham. Então, o que eu acrescento a mais, ele vai trazer mais sabor do que estrutura pra Entendi. massa. E aqui, ó, a gente tem os damascos picadinhos já. Vou colocar as tâmaras, eu vou cortar também em pedacinhos. Mas poderia ser outra fruta, tá? Se tiver ameixa. O ideal é que seja fruta seca, que não tem aquela casquinha de açúcar, né? A fruta cristalizada, ela já vai trazer açúcar pro seu preparo, né? Sim. Aí não dá. A tâmara vai ajudar junto Vai com o eritritol aí isso, bastante adoçar. Exatamente. É engraçado, Bem né? rico. Quando a gente é mais novo, assim, eu não gostava dessas coisas, dessas frutas, assim, de uva passa. Hoje em dia eu gosto. Será que é coisa da idade? A Eu gente começa acho a que gostar dessas coisas. o paladar da gente vai mudando, né? É. Agora o meu sabor de bolo é sabor de velho. Eu tô Eu ne- gosto de eu tô bolo nessa de daí fruta, também. de abacaxi com coco. Ó, uva passa, tá? Foi agora. E agora a gente vai mexer de novo, tá? Sente esse cheiro aí. Aqui, ó, eu passo um pouquinho de óleo de coco na mão pra gente poder fazer as bolinhas, tá? A balança também tá limpinha. A gente passa aqui. Eu gosto de pesar, tá? E quando a gente trabalha com gastronomia, você sabe que se você pesar, você vai ter padronização dos seus produtos, né? Sim. Mas em casa, você pode fazer mais ou menos no olhômetro, na quantidade que você vai colocar aqui na forminha. Ó, eu vou colocar 150 gramas em cada forminha. E a gente vai ter que deixar ele descansar um pouquinho, tá? Para esse fermento biológico agir. Ó, fez a bolinha, Sem colocou amacetar aqui. ele muito ali, né? Não Só amaceta, isso. O panetone ele tem que ficar com aquela voltinha, né? Se a gente sovar ele ali, apertar, ele vai ficar mais igual bolo, né? Não é isso que a gente quer. Misturar bem as frutas, porque às vezes fica a parte com mais fruta do que outros, aí ele não cresce tanto, sabe? Porque eu vou ter menos quantidade de massa. E eu gosto de fazer assim no pequenininho, Rafa, porque o grande, esse aqui vai dar um panetone individual, né? Mas como ele é bem pesado, é uma massa mais pesada, mais calórica, dá pra você comer pedacinho a pedacinho, não precisa Sim. comer um monte de panetone, tá? Então ele vai assar mais rápido, você vai conseguir armazenar certinho, ó, sobrou uma bolinha só aqui, ó. Ó, fechou, tá? E agora nós vamos fazer o descanso. Ó, uma dica para colocar qualquer pão ou até mesmo, né, o panetone que a gente tá fazendo para crescer, eu vou colocar uma jarrinha ou um pote com água fervente dentro de um pote maior, tá? Uma Tupperware, né? Pode ser até dentro do forno, você colocar um potinho com água fervente dentro do forno e deixar eles lá. E vou colocar eles aqui. Por quê? Eu preciso, para crescer o fermento biológico, de umidade e temperatura. Eu preciso de uma temperatura controlada de cerca de 30 graus e uma quantidade de umidade, porque o fermento biológico, ele cresce como um ser vivo, então ele precisa do nutriente, ele precisa de aconchego, ele precisa da água ali. E aqui, ó, a gente vai só fechar. Tampou, essa água vai bater, vai manter ali úmido e vai ficar quentinho. Então lembra que as vós antigamente colocavam um pano, uma cobertor, um negócio assim, Enrolava, era né? para deixar ele quentinho para poder crescer, tá? E aqui a gente vai fazer isso para acelerar o processo, tá? Show. Então vamos deixar descansar ele aqui. Quanto tempo agora, cara? Mais ou menos 1 hora, tá? Beleza. 1 hora depois. Agora a gente vai levar o nosso panetone para assar. Já descansou, Bonitinho. que bonitinho. Não cresce tanto, né, Não. cara? Às vezes a pessoa fica Mas naquela ele vai expectativa crescer, que vai... isso, vai triplicar. ficar Não, enorme. ele não cresce como o panetone tradicional, tá? Aham. Mas o que é importante, esse descanso? Por quê? A gente tá usando o fermento biológico e ele só cresce em temperatura ambiente
Mas a gente tem também aqui o fermento químico, que é o fermento em pó, né? Aquele de bolo. E esse fermento químico, ele cresce no forno, com alta temperatura. Então a gente tem dos dois fermentos, né? E agora ele vai crescer mais lá no forno, tá? Então ele vai chegar no topo ali pra gente poder servir ele bem bonito. Vamos lá. Vou colocar aqui e vou colocar um forno não tão alto assim, um 160 graus. Se não tiver essa medida aí no seu forno, pode colocar o mínimo que tiver, se for forno a gás, tá? Não coloca muito perto da base de onde vem a chama do forno a gás, porque fica mais quente, a tendência é queimar e fica branco em cima, tá? Então coloca ali numa prateleira do meio, coloca nele no forno frio. Aí ele vai começar a aquecer, vai despertar o crescimento do fermento e ele vai continuar quando ele chegar em alta temperatura. Agora é só esperar uns 25 minutos. Bom, então, Rafa, eu vou fazer uma cobertura que eu vou utilizar leite ninho, leite de coco e eritritol. Essa é a cobertura que a gente vai colocar em cima do panetone. Então eu vou colocar o eritritol aqui e o leite de coco para misturar, dissolver um pouquinho. O eritritol. Você acha ele melhor para dar ponto em receita ou não? Eu acho que ele fica mais suave do que o xilitol, né? O xilitol, às vezes, ele fica muito um gosto residual. Bom, eu acho que ele é mais parecido com açúcar e a estrutura dele fica melhor, sabe? Sim, parece um açúcar cristal. Parece até, né? um açúcar cristal, isso. Aí aqui, ó, a gente misturou, você vê que ele ainda tem bastante cristalzinho do eritritol, né? Vou levar ele um pouquinho no micro-ondas, só pra aquecer e dissolver um pouco melhor. 30 segundos. O leite de coco já dissolveu mais. E o eritritol também, ó, tá? Então, ó, aqui eu tenho 50 gramas de leite de coco, 20 de eritritol e vou colocar o leite em pó. Ele tem que formar uma pasta, tá? Pastinha assim, ó, pra gente poder colocar em cima do panetone e ele ficar firme. E aí você traz também mais uma textura, né, de um creme, você traz outro sabor também, né? E a gente já deixa ele reservadinho aqui. E eu vou decorar com os damascos, né? Você pode colocar outros tipos de fruta, a própria noz, né? Aí acho que agora já deu, hein, Rafa? Bora. Bora lá. Ai, ai, ai. Que lindo. Tá bem fofinho, tá leve. E agora a gente pode servir assim, né? Esperar esfriar, Ele se já quiser tá colocar... Já tá pronto. Se quiser esfriar pra colocar no saquinho e amarrar, é melhor, tá? Pra ele não ficar úmido, né? Então tem que esfriar completamente pra poder embalar. Agora aqui, ó, nossa caldinha de leite de coco. Você pode colocar assim, ó. Chuchar ele. Vou até colocar mais um pouquinho, que eu acho que eu gosto. Ó, aí coloca aqui uma noz, um damasco. Aí pode decorar como vocês quiserem, sabe? Que lindo, né? Hã? Quer fazer, Rafa? Eu quero, mas ó, vou pegar esse que tá mais pra fora aqui, porque daí ele não suja o papel tanto. Tá. Vamos ver. Isso, agora só completa com um pouquinho mais. É um pouquinho só. Deixa escorrer e fica bonito também. Isso. Deixa eu imitar ali. Aí, como é que o Carlos quer falar que não leva jeito pra coisa? Olha, tá Olha decorando aqui. as coisas de chique.
pessoas vão perguntar como é que faz a arvorinha agora. Tá? Aí esse é segredo para um próximo vídeo, Verdade, né, Rafa? verdade. Mas é uma casquinha de sorvete, gente. É uma casquinha de sorvete. Vamos mostrar o Mostra. segredo aqui? Aí depois, ó, vai lá no meu Instagram que tem lá salvo nos destaques, ó. É uma casquinha de sorvete. Então vai lá, ó, coloca aqui, ó, no Insta da Kai e vai lá aprender a fazer. Isso, aí eu vou colocar pra vocês lá a receitinha do glacê e a forma de fazer. Então é isso, tá pronto? Tá pronto. Vamos comer? Cortar? Tem que cortar lá. Olha aqui, ó. Fofinho. Eu nunca tinha comido um panetone quentinho. É, bom, né? Nossa senhora. Faltou só uma Perfeito. xícara de café. Só. Gente, não preciso nem falar nada, né? Chef Carol, sigam ela. Fala um pouco de você, cara, do seu trabalho, das suas redes. Ó, Rafa, eu tô no Instagram, @chefcarolrocha, tudo junto. No Instagram eu tô sempre lá dando dica de confeitaria, dica de culinária, né? A gente trabalha com curso online de confeitaria. Aqui nesse espaço a gente também tem os cursos presenciais. Eu atendo aulas particulares, consultorias para empresas também, se você precisar desenvolver um cardápio. Dou aula em universidade também, né? E é o que eu amo fazer, trabalhar com cozinha. E se você não é de Londrina e região e quer conhecer, quer acompanhar mais o trabalho dela, quer fazer até uma consultoria online, Exatamente, dá pra fazer, com certeza. Né? Adicione ela nas redes sociais aí, porque olha, não tem nem o que falar, gente. A Carol é show. Obrigada, Rafa. Prazer receber você aqui. Valeu, Tchau. gente. Tchau, tchau.